serviços, ginásio, beleza e produtos para o seu animal de estimação. Visite-nos. Rua Engenheiro Luís da Maia, número 68. Procura uma firma de contabilidade eficaz e rigorosa? Então a FinanceBit é a solução para si e para o seu negócio. FinanceBit. Contabilidade, consultadoria e gestão. Serviços administrativos e financeiros. Agente autorizado Universo. Contacte-nos pelo telefone 96 404 1574 ou através do e-mail geral@financebit.pt. Saiba mais em financebit.pt. Venha conhecer o seu novo espaço de yoga em Samora Correia. Yoga Integral. Um novo conceito de saúde e bem-estar com Sérgio Faria. Com aulas de segunda a sábado, online e presenciais. Visite-nos no Centro de Estética Beautiful, Rua Elias Garcia, número 11. Marque já a sua primeira aula pelo telefone 937 559 690. Saiba mais nas nossas redes sociais em facebook.com/sergio.yogaintegral. Muito bom dia, está no ar mais um Hora Extra. Hoje recebemos na nossa rádio André Rijo, Presidente da Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos, não bem nessa qualidade, não é? Mas já vamos saber o porquê de não ser bem nessa qualidade. André, obrigado por ter vindo à Rádio Valor Local mais uma vez. Já é quase um habitué de cada casa, portanto já conhece os cantos à casa, mas hoje está cá numa outra qualidade. O André entrou na vida autárquica já há alguns anos, foi vereador do PS na Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos, venceu as eleições, entretanto, pelo PS em 2013, derrotou anos do PSD, antes já tinha sido candidato, como aliás já referimos, ficou entretanto na oposição e devolveu então em 2013 a liderança do Partido Socialista à Câmara da Ruda. Foi de resto um dos presidentes de Câmara mais jovens do país. A pergunta que lhe faço é: esta viagem valeu a pena? Sim, antes de mais, Miguel, muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme voltar aqui à Rádio Valor Local e obviamente cumprimentar o vasto auditório da rádio. Obviamente que, enfim, a viagem vale sempre a pena quando se faz com o coração. E obviamente que foram anos muito significativos, muito marcantes, muito entusiasmantes, muito desafiadores também. Tivemos a pandemia, tivemos esta questão das guerras que infelizmente ainda nos assolam todos os dias nos noticiários e que têm impactos significativos na conjuntura atual, mas sem dúvida que o saldo desta viagem está a ser muito positivo. Ainda estou a falar no presente porque ela ainda não terminou. Mas efetivamente foi um ano, foram anos de muito trabalho intenso, mas muito profícuos naquilo que é a causa pública e o serviço aos cidadãos, que é isso que nos motiva a todos enquanto políticos. Não querendo fazer disto uma entrevista de despedida, que não é uma entrevista de despedida de todo. Pelo menos para já. Pelo menos para já. A questão aqui que se coloca é também fazermos então aqui uma viagem um pouco, digamos, não digo saudosista, mas pelo menos percebemos as mudanças que houve no território desde que o André foi eleito Presidente da Câmara em 2013. Antes disso, e falando nesta viagem, o André está agora no 15º lugar por Lisboa na lista de deputados. Sei que este foi um convite endereçado pelo próprio Pedro Nuno Santos. A pergunta que lhe faço sobre isto é: esta viagem na Câmara da Ruda dos Vinhos, este lugar é um prémio ou é o reconhecimento de um trabalho, enfim, em prol das populações da Ruda dos Vinhos? Não sei muito bem. Eu diria que a atual liderança do Partido Socialista é uma liderança com a qual me identifico, que apoiei de uma forma muito clara e desde sempre. Conheço o secretário-geral do Partido Socialista há mais de 20 anos, tive o privilégio e o gosto de trabalhar com ele alguns temas importantes no passado, na Juventude Socialista ainda, e com as funções que ele desempenhou no Governo da República, enquanto eu estava Presidente de Câmara, ainda estou, para desbloquear alguns processos muito importantes para o território da Ruda, nomeadamente a questão da variante rodoviária externa, que neste momento está em fase de conclusão de obra, a questão da requalificação do bairro João de Deus, que já foi inaugurado e que está, obviamente, a cumprir a sua missão de serviço público, e, portanto, obviamente que é uma pessoa que não tenho dúvidas nenhumas, que é um líder
motivador, galvanizador, carismático e com um poder de decisão que eu não reconheço em muitos e, portanto, é um fazedor. E, portanto, ele vê também nos autarcas fazedores. Nós, nas autarquias, procuramos, dentro dos recursos limitados que temos e das necessidades muito grandes que existem, procurar encontrar soluções. E, portanto, o país precisa também dessa capacidade de, dentro dos recursos que tem, procurar soluções para melhorar a vida das pessoas. E nisso eu acho que eu não diria que é um prémio, mas é o reconhecimento de que os autarcas são pessoas que conseguem fazer acontecer no território e em prol da qualidade de vida dos seus cidadãos. E, portanto, o facto de existirem alguns autarcas nas listas do Partido Socialista para a Assembleia da República é o reconhecimento também do Partido Socialista que o trabalho dos autarcas é valorizado, deve ser estimulado e que deve prosseguir para o todo nacional e para contribuir para o engrandecimento do país. É esse que modestamente procuraremos fazer, se chegar o caso disso acontecer. Em 15º lugar, é um lugar até, mesmo que o Partido Socialista possa vir a perder as eleições, é um lugar que até está numa posição elegível, não é? Sim, eu diria que sim. O Partido Socialista há 2 anos elegeu no Círculo Eleitoral de Lisboa 21 deputados. Enfim, não sei qual é que será a eleição, isso é uma decisão soberana do povo português no próximo dia 10 de março, mas efetivamente quando a perspectiva desse convite surgiu, e devo chamar à colação não só o secretário-geral, mas também o presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa à altura, o Duarte Cordeiro, que foi uma pessoa muito importante para que eu aceitasse este convite e que foi também muito importante ao longo destes meus mandatos como, sobretudo, camarada político, uma pessoa também que eu muito estimo e que desempenhou relevantes funções e que ainda agora, com esta atitude dele de não aceitar ir nas listas, revela toda a sua grandeza de caráter e de humanismo. Quer dizer, é um homem também extraordinário e, portanto, foi muito por eles os dois que foi uma decisão difícil, devo dizer, e confidenciar até por tudo, quer dizer, porque sei que isto tem impactos na autarquia, porque sei que, obviamente, isto mexe com a sensibilidade das pessoas e com a minha própria e da minha família, mas foi uma decisão ponderada e que não, obviamente, não me arrependo dela, até porque é uma oportunidade de também tentarmos, dentro do Parlamento, voltar a ter um representante, ao fim e ao cabo, do Partido Socialista da Rua dos Vinhos, coisa que já não acontece há muitos anos. Quer dizer, o último representante foi o Casimiro Ramos, que não foi sequer eleito diretamente na altura do governo do Guterres, foi repescado depois de muitas subidas na lista de Lisboa para funções governativas e, portanto, este 15º lugar é o melhor lugar de sempre que a Conselhia da Ruda do Partido Socialista teve numa lista candidata à eleição da Assembleia da República pelo Círculo de Lisboa e, portanto, isso também é histórico nessa medida e acho que é também importante para o Partido Socialista da Ruda dos Vinhos, para a Conselhia, afirmar-se e estar nestes centros de decisão, se calhar até colocando outros conselhos que são maiores atrás na lista de deputados. Isso é um marco significativo e acho que é importante que se possa aproveitar essa oportunidade também para afirmar o território, para afirmar a Ruda dos Vinhos também no contexto nacional da política nacional. Como é que vê esta saída de António Costa, que ninguém estava à espera? Aliás, 15 dias antes estava o André na convenção, sensivelmente 15 dias, da Ruda dos Vinhos, e na altura tive a oportunidade de entrevistar o Duarte Cordeiro, em que lhe perguntei se ele o via como colega de bancada no Parlamento, ou ministro, e ele teve a amabilidade de dizer que sim, que o André era um ativo importante para o Partido Socialista. Calculo que tenha ouvido, porque estava perto de nós, estas palavras. Ainda na Foi altura... simpatia do Duarte, obviamente, mas, enfim, as circunstâncias do ponto de vista político da demissão do António Costa, eu creio que foram evidentes e tinham que acontecer nas circunstâncias em que aconteceram. O que levou à demissão é que nos merece a todos ainda, e eu próprio em particular, que tenho procurado refletir um pouco sobre essa matéria, nos levam de facto a questionar muito aquilo que é o funcionamento dos órgãos de investigação criminal em Portugal. Porque, efetivamente, enfim, é óbvio que a classe política tem problemas sobre essa matéria e tem responsabilidades sobre essa matéria, na medida em que nunca soube, até à data, regulamentar algumas matérias relacionadas com o chamado lobbying, que existe noutros países desenvolvidos do mundo. Nunca tivemos essa capacidade
E, por outro lado, eu penso que a conferência de imprensa que o Primeiro-Ministro fez depois desse acontecimento de 7 de novembro, enfim, no fim de semana seguinte, em que explicou de alguma forma aquilo que foi a sua atuação enquanto político em determinados dossiês, é um serviço público relevante que prestou ao país, e eu próprio refletia aquilo que aconteceu ao meu colega Nuno Mascarenhas, ao Presidente da Câmara de Sines, poder-me perfeitamente ter acontecido a mim, e eu não tenho pejo nenhum em dizê-lo abertamente, publicamente, porque de facto, se é imputável a um autarca ou a um decisor político receber um conjunto de empresários, ou um empresário que diz que vai investir no território 35 mil milhões de euros, então, se isso é questionável, enfim, não percebo muito bem qual é que é a função que um político tem na defesa do seu território. E, portanto, se nós não tivermos a capacidade de fornecer ferramentas aos decisores políticos para captarem investimento para o território, para fazerem o território progredir, para ter mais emprego qualificado e mais geração de riqueza, então eu não sei para que é que existem políticos em Portugal. E, portanto, eu acho que os portugueses têm que refletir essa matéria. E, portanto, existir almoços entre políticos, empresários, membros de associações representativas de vários setores, presidentes de associações empresariais, presidentes de IPSs ou de associações de natureza mutualista, etc. Isso é natural. Eu próprio tenho tido isso ao longo dos meus mandatos. Felizmente, grande parte das vezes, para não dizer a totalidade, sou eu que pago, porque também tenho despesas de representação para pagar esses almoços. Mas, que raio, nós não podemos achar que isso é de estranhar. Quer dizer, um político receber um empresário é uma coisa perfeitamente natural. Será desconhecimento do Ministério Público ou terá sido algo, na sua opinião, que fosse mais deliberado quanto isso? Eu não consigo dizer. O que eu acho é que falta alguma sensibilidade para perceber a fronteira clara entre aquilo que é ilegal e aquilo que é, do ponto de vista da ciência criminal, condenável. Ou seja, há algum indício em que um almoço seja suscetível de gerar alguma vantagem competitiva em relação a determinadas situações? É muito discutível. Eu recebo, devo dizer, temos também atendimento ao público na Câmara Municipal, e creio que em todas as câmaras municipais isso existe, e eu não rejeito receber ninguém, independentemente de qual o motivo, e muitas vezes nem sei o motivo que as pessoas alegam para ir falar comigo. E, portanto, depois eu tenho é que ter a capacidade, enquanto decisor político, de perceber qual é que são os limites da minha atuação ou não, e portanto, agir em conformidade. Agora, eu acho que tem que haver mais cuidado. Eu não diria que os políticos têm que ter aqui um manto de proteção. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que tem que haver mais preparação de quem trata destes processos, no sentido de perceber exatamente o que é que está a fazer. Porque os impactos de uma decisão, muitas vezes, que se pode dizer que é natural e que é normal na sequência de uma investigação, no caso de uma decisão de natureza destas, tem um impacto tremendo, ou potencialmente tremendo. Eu devo recordar que este processo surgiu, e esse comunicado surgiu, quando o Orçamento de Estado estava ainda em discussão na Assembleia da República, ou seja, não tinha sequer a sua aprovação garantida. O que é que isto significava se houvesse uma crise política que levasse a que o Orçamento de Estado não fosse aprovado? Podia levar a que as pessoas, olha, os pensionistas que já tiveram aumentos de várias dezenas de euros neste janeiro que passou, não tivessem provavelmente tido essa oportunidade, e outras vantagens que eventualmente este Orçamento de Estado transmitiu para as famílias. E, portanto, são coisas de uma gravidade e de uma complexidade que não se compadecem com algumas atitudes menos refletidas por parte da investigação, e, portanto, exigem um esforço redobrado, e a Procuradoria-Geral da República tem que ter noção desta responsabilidade, porque é uma responsabilidade coletiva. Um crime individual penaliza a vítima, obviamente, em primeiro lugar, e penaliza, eventualmente, o arguido, neste caso, o culpado desse ato. Uma questão de natureza política tem uma amplitude que pode colocar em causa valores fundamentais do nosso Estado de Direito Democrático, e, portanto, é muito importante que estas matérias tenham o recato, tenham o profissionalismo e tenham a competência que será necessária para este tipo de situações. André, retomando um bocadinho aqui atrás, até para nós daqui a pouco falarmos um bocado também sobre as questões
que levou a peito na Câmara Municipal da Ruda, como a coesão social, a habitação, a educação, e já falamos aqui do bairro João de Deus e também da variante da Ruda. Perguntar-lhe quantas vezes é que recusou convites para ir para o governo, porque ao longo destes anos todos, pelo menos à voz pequena, digamos assim, na Ruda dos Vinhos, ia-se falando que o André era um potencial candidato a isto, era potencial candidato àquilo. Aliás, a oposição nas últimas eleições, o anterior vereador do PST, que acabou por sair também no meio do mandato, acusava-o de não ficar até ao fim, logo no primeiro ano, porque estávamos ali também perto das primeiras eleições. Como é que foi este processo? Quer confidenciar-nos aqui um pouco as vezes que já foi convidado, Sim. se é que isto é verdade? Sim, eu já no meu comunicado que anunciei a suspensão obrigatória de funções por força da apresentação da lista de candidatos à Assembleia da República no passado dia 29 de janeiro, já divulguei um convite que tive. Esse foi o convite mais formal, mais direto que tive, no dia 19 de outubro de 2019, por parte, não vou dizer se calhar o ministro que me convidou, ou a ministra, mas para funções de secretário de Estado do Governo. Na altura, entendi que não tinha condições nem pessoais nem políticas para aceitar esse desafio, que foi honroso, naturalmente, mas também tive a oportunidade de falar com o secretário-geral e primeiro-ministro António Costa sobre esse convite na altura, e ele entendeu também as razões que me levaram a declinar, naturalmente, esse convite, mas esse foi o único convite formal que tive nestes anos. E não estou arrependido de o ter rejeitado. As circunstâncias eram diferentes daquelas que são hoje. Estava ainda no segundo mandato, ainda tínhamos muita coisa para organizar e para promover, e portanto o convite que surgiu agora para estas eleições é diferente no tempo, é diferente também no contexto político, é diferente também na conjuntura também que existe. Estou em final de mandato, e portanto entendi e o Partido Socialista da Ruda dos Vinhos também entendeu, porque tivemos uma comissão política conselhia em que discutimos abertamente esta matéria, e o Partido Socialista também entendeu que era chegado o momento de aceitar este convite e poder aproveitar uma oportunidade, que é também aquilo que disse há pouco, de afirmar a conselhia do Partido Socialista da Ruda também no contexto nacional, e farei tudo o que puder para conseguir representar bem o Partido Socialista e o território da Ruda, que ao fim e ao cabo, se for para a Assembleia da República, não vai só o André Rijo, vai o André Rijo, vai todos aqueles que ele representou ao longo de todo este tempo para a Assembleia da República. Eu acho que isso é um motivo de satisfação e de orgulho até, pelo menos para algumas das pessoas com quem simpaticamente me tenho cruzado nos últimos dias e que me têm dado muita força e muito entusiasmo para esta candidatura. Olhando para as sondagens, as coisas valem o que valem, não é? Mas parece-me que as coisas não estão a correr muito bem ao Partido Socialista. Qual é a sua leitura neste momento? Nós estamos a passar um momento complexo, o Partido Socialista e a democracia na Europa e em Portugal. Estamos a chegar aos ventos da Europa. Eu diria que as pessoas estão chateadas com a sua vida, com a política, com as circunstâncias em que a sua vida muitas vezes marca passo. E nós temos que conseguir que o Partido Socialista continue a ser um referencial de estabilidade, de confiança e de esperança no futuro. Nem tudo correu bem nestes últimos 8 anos, nem tudo correu bem também na gestão municipal que fiz nos últimos 10 anos, e temos que, com humildade, reconhecer isso, mas olhar também. Eu sou um otimista também, tal como António Costa, e gosto de olhar sempre para o copo meio cheio. Nós temos em Portugal, neste momento, apesar de todas as dificuldades e todas as circunstâncias que aconteceram, e que já referi aqui, a Covid e a questão da guerra, que são decisivas e marcantes e que afetam muito o contexto geral, nós temos a capacidade de poder apresentar, ao contrário daquilo que muitas vezes no espectro político à direita se quer fazer crer, que o Partido Socialista é irresponsável, que é um despesista, etc. Nós temos um legado que é o legado das contas certas e o legado da diminuição da dívida, e temos 2 superávites orçamentais que foram aprovados e que, naturalmente, graças ao Partido Socialista, nós temos 2 superávites, o que é algo histórico na nossa democracia pós 25 de Abril. Para além disto, nós temos uma resistência no emprego, temos níveis de desemprego muito baixos e que têm assegurado muito bem aquilo que é a receita fiscal, e, portanto, temos conseguido
demonstrar que era possível virar a página da austeridade. Hoje as pessoas já não vivem angustiadas ou ansiosas para ver o noticiário, para saber qual é que é o subsídio que vão perder, qual é que é a redução de rendimentos que vão ter, etc. Neste momento a discussão é quanto é que vão receber a mais. E isto, parecendo que não, é uma vantagem muito grande em relação ao passado. Porque o passado era cortar, era restringir, era perder direitos. E nós, nestes últimos 8 anos, provou-se que era possível, com uma resposta diferente, ter também resultados melhores. A austeridade por si só nunca funcionou, não funciona, e é possível nós conseguirmos equilibrar contas públicas certas e na ordem, com crescimento económico e com capacidade de poder que o país possa sonhar em ter uma vida melhor. Obviamente que este processo é longo, é moroso, é difícil, mas os resultados estão à vista. Nós terminámos o último trimestre do ano passado e Portugal foi o país da União Europeia que maior taxa de crescimento apresentou no seu PIB. E se formos ver o contexto nacional na sua globalidade durante o ano anterior, foi mesmo o segundo país da Europa que mais cresceu. É óbvio que as pessoas ainda não conseguem sentir este crescimento económico, mas é óbvio que nós estarmos a falar de um crescimento que nos aproxima da zona euro é melhor do que estarmos a falar do crescimento anémico que a economia tinha antes destes 8 anos, que era crescimentos na casa dos meio ponto percentual, etc. E, portanto, neste momento as políticas estão a resultar. É óbvio que as pessoas, quando vão às urgências dos hospitais, ainda sentem muito receio. É óbvio que há um grande descontentamento de várias classes profissionais, mas repare-se que este descontentamento é porque querem ganhar tanto como outros que já estão a ser beneficiados. Portanto, eu tenho esperança que as coisas vão evoluindo e que nós consigamos a todo momento, e a par e passo, conseguir, no fundo, requalificar, melhorar as condições de vida e as condições laborais da função pública. Isso é importante também para o Estado Social poder se ingrar. Agora, a receita que a direita propõe é uma receita que permite que haja menos impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas, das empresas, e desmantelar o Estado Social. Nós achamos que o Serviço Nacional de Saúde deve continuar a ser estimulado. Há uma reorganização em curso com as novas ULS. Ela está a chegar ao território, estamos a trabalhar nisso. É uma verticalização dos cuidados de saúde que é benéfica do ponto de vista teórico, e agora temos que dar tempo para que as coisas resultem. Não é desinvestir no Serviço Nacional de Saúde, não é desinvestir nas forças de segurança, é o contrário, é o que temos feito, é continuar a investir dentro da medida daquilo que o Estado pode, porque a todo momento nós também temos que ter a consciência que não podemos dar passos maiores do que a perna, sob pena de voltarmos a ter problemas com o cumprimento dos limites da dívida pública. André, olhando para as sondagens que dão vitória à direita neste momento, acha que o PS devia de viabilizar um orçamento junto da AD, neste caso, ou esta é uma questão que não se coloca? Enfim, eu admito isto para evitar o Chega, porque sim, o Chega continua sim, a ser eu percebo a pergunta o cavalo de batalha. E não vou fugir à pergunta. É uma discussão que, naturalmente, o Partido Socialista está a fazer e fará quando chegar o devido tempo. Eu aqui aproximo muito da tese de quem acha que o Partido Socialista não deve viabilizar um governo à direita. Ou o orçamento de Estado promovido por uma eventual coligação de direita. E respondo por 2 ordens de argumentação. Primeiro ponto. Seria mau para o país do ponto de vista político, a médio prazo, se os 2 principais partidos do nosso arco da governação, chamado arco da governação, portanto PS e PSD, estivessem comprometidos com a mesma solução governativa. Isso não dava aos portugueses a médio prazo uma alternativa política, eu não queria chamar conservadora, ou seja, que não fosse extremada. Diluíam-se eventualmente as propostas. O que é que isto iria acontecer? Iria acontecer que a principal força da oposição seria mesmo o Chega. Ou seja, nós estamos neste momento com um cenário que é uma força populista, extremista, de direita, poder chegar a um resultado na casa dos 20%. Pelo menos à luz daquilo que tem vindo nas sondagens. Isto significa que é, provavelmente, a terceira força política com maior votação de sempre da nossa história democrática. Se os 2 principais partidos estiverem comprometidos com a mesma solução governativa, o que é que isto vai significar? Vai significar
que a terceira força política vai se afirmar como líder da oposição. E isso, a médio prazo, poderá ser muito difícil, pois não há válvula de escape. Ou seja, num cenário em que uma governação AD corra menos bem, as pessoas não têm alternativa, se o PS estivesse comprometido e amarrado a essa solução, que não fosse votar no Chega. E, portanto, isso seria desastroso para a nossa democracia, tal como a conhecemos, à luz da Constituição que está em vigor desde 1976 em Portugal. E, portanto, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, eu diria que é também uma questão de matriz ideológica. Neste momento, a diferença de pensamento entre aquilo que defende o Partido Socialista e a esquerda do hemiciclo parlamentar e aquilo que propõe a direita não é muito compatível, não é compaginável. Quer dizer, nós defendemos um Estado forte, um Estado social forte, que garanta a coesão territorial, que garanta a coesão social, que garanta níveis de resposta de serviços públicos essenciais às populações, e temos feito muito caminho, os manuais escolares gratuitos, os passes gratuitos, reduzidos, as creches gratuitas, assim é que é, e, portanto, todo um caminho de valorização do rendimento disponível e de valorização dos serviços públicos prestados à população. E a direita o que defende é desvaziamento do Estado e entrega aos privados para enriquecer os privados. E, portanto, não é neste momento compatível nós estarmos a apoiar uma solução governativa que vá contra os nossos princípios fundamentais e orientações fundamentais. Isso seria um descrédito total do Partido Socialista. Num minuto, a questão dos manuais escolares gratuitos, que também implicou as autarquias, até que ponto é que o investimento da Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos também foi significativo nesta matéria? Foi porque nós complementámos o programa do Governo, ou seja, o programa MEGA, que é o Manuais Escolares Gratuitos que o Governo implementou, no fundo serve para fornecer todos os manuais principais das disciplinas. E nós o que fizemos em Ruda dos Vinhos foi, para já no primeiro ciclo, eventualmente depois no futuro chegar também a outros níveis de ensino, mas no primeiro ciclo o que fizemos foi oferecer também todos os manuais, todos os livros de exercícios gratuitos. O nosso programa é o PELEG, que é o programa de entrega de livros de exercícios gratuitos, e tem, neste momento, nós gastamos mais de 20 mil euros por ano com esse programa e vem já no segundo ano de prática. Obviamente que é um tema que temos que continuar a aprofundar, mas neste momento isso representa um alívio em setembro para as famílias, muitas delas na casa dos 200, 300 euros seguramente, e portanto é um impacto significativo. Muito bem, André Rijo, vamos fazer aqui uma pequena pausa, já voltamos a conversar, até porque na segunda parte vamos falar um bocadinho também sobre o legado que deixa a quem vier a seguir, porque por força da lei não se pode recandidatar, evidentemente. Sim. Vamos tentar perceber também quem é que pode vir a seguir na Câmara da Ruda dos Vinhos. Até já, André. Até já. Rádio Valor Local. Ouça em todo lado. Em Ruda dos Vinhos, valorlocal.pt. I put good dick all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalty. Bitch, I'm... Está a ouvir a Rádio Valor Local. Bom dia.
Infortauros. Há 26 anos que a informática é o nosso mundo. Trabalhamos com particulares, empresas e instituições. Venda e comercialização de computadores e de todo tipo de material informático. Assistência técnica a hardware e software nas nossas instalações, no local ou remotamente. Implementação e apoio a programas de faturação, gestão comercial, contabilidade e recursos humanos. Somos representantes SAS e ZoneSoft. Temos a solução-chave na mão para qualquer tipo de negócio. Vasta gama de tinteiros e toners originais e compatíveis para todas as marcas de impressoras, multifunções e fotocopiadoras. Redes informáticas e segurança. Orçamentos gratuitos. Conte com a nossa experiência de 26 anos de existência. A informática é o nosso mundo. Infortauros. Não deixe de nos visitar na Póvoa de Santiria, na rua Padre Manuel Duarte, 14A ou em infortauros.com. Contacte-nos pelos telefones 21 953 0030 ou pelos telemóveis 91 618 7179, 91 618 7182 ou 91 618 7183. Vi dedicação. Vi competência. Vi rigor. Vi novidades. Vi inovação. Vi o futuro. Vi qualidade. Vi empenho. Vi tendências. Vi simpatia. Vi. E conquistou-me o que vi. Profissionais qualificados e a tecnologia de diagnóstico mais avançada em saúde visual. Optivisão. Veja a diferença. Optivisão da Zambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Advanced Care Saúde, Allianz, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, SANS. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos. Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Muniz da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263 402 483. Sair Energia Inteligente. Empresa referência em energias renováveis. Desenvolvemos projetos na área do fotovoltaico, industrial e residencial. Climatização com bombas de calor, piso radiante e solar térmico. Instalação de baterias em regime de autoconsumo e mobilidade elétrica. Consultadoria, desenvolvimento de projetos e manutenção. Sair. Encontramos a melhor solução para a sua necessidade. Consulte-nos em sair.pt. Sair. Energia inteligente. AA Consulting. Consultoria de excelência. Empresa de contabilidade e fiscalidade. Especialista em várias áreas para fazer crescer o seu negócio. AA Consulting. Prestamos serviços a pequenas e médias empresas. Com escritórios em Azambuja, Santarém, Seixal e Sabugal. Apostamos no rigor, profissionalismo e proximidade. Contacte-nos já pelo telefone 243 790 526. Saiba mais em aaconsulting.pt. Na estrada e antes de viajar, verifique as condições de segurança do veículo. Verifique sempre o acondicionamento e distribuição da carga. Não faça ingestão de bebidas alcoólicas ou consumo de drogas. Um conselho dos bombeiros voluntários de Azambuja. Estamos de regresso à hora extra, hoje com o André Rijo, Presidente da Câmara, agora com o mandato suspenso. Não sei como é que é de usar aqui a expressão, se é André Rijo, candidato a deputado. Tratar por André Rijo. Não? Pronto, André Rijo, ok. André, então, falando das coisas que deixam, este legado do Partido Socialista na Arruda, uma das pessoas muito importantes daqui no seu percurso foi o Mário Henriques, o anterior Presidente de Câmara, por quem eu sei tem uma grande admiração. É uma das pessoas que ouve ou que ouviu durante estes 10 anos com conselhos ou nem por isso? Sim, o Mário Henrique e o Jorge Oliveira, que tinha sido também o primeiro presidente no pós-25 de Abril, devo confidenciar que, mesmo agora com esta situação do convite para integrar a lista do Partido Socialista à Assembleia da República, foram duas pessoas que eu ouvi, que fiz questão de lhes ligar, tive um bom bocado a falar com cada um deles, antes de tomar alguma decisão e deram-me também conforto pessoal e de amizade também e político. São duas pessoas que eu gosto de ouvir e fui ouvindo ao longo dos mandatos durante... também não os chatei muito, mas
De vez em quando promovemos alguns almoços e também alguns telefonemas, aspectos mais importantes da gestão municipal. São pessoas com uma experiência notável, que viveram no antes da ditadura, no antes de 25 de Abril e foram eleitos no pós-25 de Abril, foram grandes presidentes de Câmara e, portanto, eu naturalmente mal de mim se não aproveitasse a sua sapiência. E, portanto, é algo que eu faço e que sempre que tiver a oportunidade vou continuar a fazer. São 10 anos praticamente os mesmos que o Valor Local, mandato praticamente os mesmos, de 2013 até agora. A coesão social, a habitação, a educação, as atividades económicas, inovação e desenvolvimento e a modernização administrativa foram algumas das matérias aqui tratadas. Começando aqui pela habitação, a Ruda dos Vinhos foi a pioneira no primeiro direito. Motivou inclusive algumas dores de cabeça por uma deputada do Partido Social Democrata ter apontado e questionado o porquê da Ruda dos Vinhos ter recebido este primeiro direito. Penso que foi a Filipa Roseta. Tudo isto dá força a que no dia a dia, junto das populações, se consiga fazer um melhor trabalho. Miguel, nós estamos muito focados no nosso objetivo, que é continuar todos os dias a trabalhar em prol dos arrudenses. E, portanto, enfim, eu interpretei nessa altura essa declaração na Assembleia da República, enfim, como algo provocatório, na medida em que, porque raio é que o município da Ruda não poderia ser o primeiro município do país a ter uma estratégia local de habitação aprovada? Quer dizer, acho que é um absurdo um deputado da nação achar que há municípios de primeira e municípios de segunda e, portanto, naturalmente me indignei quando foi essa circunstância e isso, naturalmente, a única coisa que teve em mim foi o efeito de continuar a trabalhar ainda com mais convicção e com vigor e, portanto, nesse aspecto estou bastante agradecido à senhora deputada da Assembleia da República, Filipa Roseta, na altura, por ter feito essa declaração que é absurda do ponto de vista político. Mas, de todo modo, foi importante esta estratégia de habitação no Concelho da Ruda, aliás, sim, aí repescando um bocadinho também aquilo que foi a presença ou a importância do atual secretário-geral do Partido Socialista, quer nesta matéria do primeiro direito, quer na requalificação deste caso do bairro João de Deus e daquilo que há de vir aí, quer também da variante. São duas matérias em que o Pedro Nuno Santos tem um papel-chave devido ao facto de ser Ministro das Infraestruturas e da Habitação à época. Sem dúvida. E, portanto, nós fizemos esse trabalho conjunto com o Ministério, enfim, já tínhamos um trabalho de base feito, quando o Governo apresenta a sua Estratégia Nacional para a Habitação e em que este diploma do primeiro direito é aprovado em Conselho de Ministros e depois também tem força de lei por força da publicação em Diário da República. Naturalmente nós começámos logo a trabalhar, juntamente também com o IRU, que é o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, a quem naturalmente agradeço na pessoa dos presidentes com quem trabalhei ao longo deste tempo e que foram vários, todo o trabalho e o contributo que fizeram para que a Estratégia Local de Habitação fosse aprovada. Foi a primeira do país, ela já foi revista porque também, por ser a primeira, havia alguns aspectos que também tínhamos que melhorar e limar. Ela está revista. Vamos, durante o mês de março, enfim, posso anunciar isso, espero eu ter a presença da Sra. Ministra da Habitação, atualmente em funções, para anunciar também alguns programas para a reabilitação de alguns imóveis do Estado, neste caso os imóveis da antiga Junta Autónoma das Estradas, junto ao quartel da GNR, em Arruda dos Vinhos, e utilizar imóveis públicos para a construção de nova habitação pública. Em Arranhó, 2 imóveis que temos identificados, um junto ao URDA e outro na Rua Francisco Faria Jerónimo, e, portanto, e outro em Cardosas. Portanto, e, no fundo, a nossa estratégia vai no sentido de reforçar o parque público de habitação em todo o concelho. Estamos a fazê-lo na freguesia da Ruda. Estamos a falar de 3 milhões de euros durante os próximos 5 anos, mais ou menos. Sim, mais coisa, menos coisa. Depois, estamos a fazê-lo em Ruda, estamos a fazer também, vamos fazer em Arranhó, vamos fazer em Cardosas. Santiago ainda não temos condições, porque não temos ainda imóveis públicos com capacidade para avançar. Mas, paralelamente a esta questão do investimento e do aumento do investimento na habitação pública, não é despiciente dizermos que fizemos ao longo deste trajeto todo um conjunto de alterações regulamentares, etc., que permitiram com que houvesse mais atratividade para a construção de habitação privada também. Nós temos hoje em Arruda a crescerem imóveis em urbanizações que ficaram paradas 10 anos e mais anos no passado, ou seja, hoje temos ali aquela urbanização junto ao pavilhão multiusos que está em franca expansão. Neste momento são 2 lotes a construir atualmente e muitos outros já foram construídos no passado. O próprio Herdade do Cerieiro está neste momento num grande volume de construção de habitação nova. Temos uma nova urbanização ao lado
da Herdade do Cerieiro, que também está em franca expansão. Em Nossa Senhora da Ajuda, a urbanização que estava parada, que também conseguiu, neste momento está praticamente ocupada. A Quinta do Cobre no Carrasqueiro também é um outro exemplo disso. A própria Quinta da Venga, em Arruda dos Vinhos, também é o exemplo disso. E no próprio Casal do Telheiro temos neste momento imóveis a serem construídos. O que significa que, a par do reforço da habitação pública, há também um reforço da habitação privada, promovida por privados, que nós estimulamos. E temos também um concurso neste momento que está em asta pública para utilizar um imóvel público numa parceria pública ou privada para fazer habitação na Avenida Timor-Loroçai, no centro da vila, da Rua, da sede de Conselho. E, portanto, nós estamos aqui com um mix de intervenções pública e privada numa conjugação virtuosa de esforços para promover aquilo que é importante. Mais oferta de habitação para que a procura pressione menos a oferta e com isso nós consigamos ter preços mais baixos nas habitações que de facto neste momento estão com um nível de preços bastante elevado. Nós não podemos deixar de referir a dimensão do Concelho da Ruda e o número de habitantes, que parece que ronda os 20 e poucos mil. 15 mil, mais coisa, menos coisa. Mas tem vindo a crescer, aliás, foi um dos concelhos da área metropolitana de Lisboa e do país que acabou por crescer. E isto aplica-se aqui também à questão do Arruda Lab e tudo aquilo que tem vindo a nascer à volta do Arruda Lab, inclusive o Invest Arruda. Isto também dá aqui números muito simpáticos do que diz respeito ao emprego, ou melhor, à taxa de desemprego, que é quase residual. Sim, nós começámos em 2012, a taxa de desemprego no Concelho rondava os 8%, 8-9%. Ou seja, tínhamos um universo de pessoas inscritas no centro de emprego, portanto, em situação de desemprego, cerca de 766 pessoas, mais coisa, menos coisa, se a memória não me falha, de cor. Neste momento, nós temos cerca de 250 desempregados inscritos e uma taxa de desemprego que anda na casa dos 3%, ou seja, para os padrões da OCDE, é uma situação técnica de pleno emprego. Eu costumo dizer sempre que basta haver um desempregado para termos um problema para tentar resolver, e o nosso gabinete de inserção profissional que introduzimos neste período tem sido importantíssimo nesse desígnio. Ou seja, o município da Ruda cresce no número de habitantes e de residentes nestes 10 anos, os censos demonstram perfeitamente isso, e ao mesmo tempo nós conseguimos ter mais população ativa e menos desemprego, ou seja, há aqui um esforço muito significativo naquilo que é a promoção do emprego. Obviamente tem políticas públicas aqui pelo meio, mas tem sobretudo também uma forte perseverança do nosso setor económico local e dos nossos empresários locais, a quem eu presto nesta ocasião também uma pública homenagem merecida, porque tem sido um setor muito resiliente e que tem, não obstante as dificuldades do contexto, tem conseguido apostar no investimento, apostar no emprego, apostar na qualificação. E, portanto, para além deste esforço que está a ser feito, temos também uma estratégia de desenvolvimento a médio e longo prazo alicerçada na economia do conhecimento. Nós temos uma educação no Concelho da Ruda que é de grande qualidade. O trabalho que é feito, quer pelo agrupamento, quer pelo Externato João Alberto Faria, dispensa apresentações, tem resultados comprovados. E nós o que pretendemos é que o Arruda Lab seja um polo agregador da nossa inteligência coletiva para aproveitar e para reter o nosso talento e que nos permita fazer, através da economia do conhecimento, uma transição para um bioterritório, para a bioeconomia. E aí entra o Arruda Lab, não é? E aqui o Arruda Lab terá um papel fundamental na Aliás, promoção desse conhecimento. Aliás, o Arruda Lab foi, desde o seu primeiro mandato, um cavalo de batalha, praticamente. Sim, começou por ser uma folha em branco, como eu costumava dizer nas reuniões diversas que tive com vários parceiros, e hoje já temos capítulos escritos. E, portanto, eu costumo dizer isto em tom de brincadeira: se o meu filho tiver memória disto no futuro, o meu filho mais velho, que acompanha mais já tem maturidade para isso, os outros ainda não tanto, mas se ele no futuro disser, o legado do meu pai foi o Arruda Lab, eu ficava feliz, porque significava que o Arruda Lab estava a fazer o seu caminho de valorização do território. E é isso que nós queremos que o Arruda Lab seja. Será o polo agregador da nossa inteligência coletiva, investindo na qualificação do território e trazendo valor acrescentado para o território. Neste momento nós temos um laboratório que é pioneiro no país, que contribui para as nossas exportações nacionais, a trabalhar no edifício sede do Arruda Lab. Temos neste momento 3 cientistas, digamos assim, 3 pessoas altamente qualificadas, uma até que veio da Síria, veja-se bem, que está a trabalhar no Arruda Lab. E, portanto, isto significa que vamos trabalhar da Ruda para o mundo, e o sonho comanda a vida e o céu será o limite. E, portanto, como dizia o João Vasconcelos, e nós também
aproveitámos para no edifício do Arruda Lab fazer uma sala dedicada a ele, para perpetuar a sua memória. Ele dizia muitas vezes que nesta revolução digital do 4.0, de facto é a revolução digital onde Portugal não tem tantos custos pela sua periferia, ou seja, nós temos a capacidade de, com a nossa inteligência e com a nossa criatividade, que é característica do povo português, estar bem posicionados para que nesta revolução digital nós possamos ter uma palavra a dizer e com isto ter um futuro mais risonho pela frente. É esse o nosso objetivo e é com essa missão que o Arruda Lab existe e existirá no futuro. Não podemos dissociar o Arruda Lab também com a educação no Concelho da Arruda dos Vinhos, houve um grande investimento também. Já falámos aqui um bocadinho das escolas profissionais que têm feito um trabalho junto, digamos, da comunidade muito, muito interessante, com prémios e reconhecimentos, nomeadamente, claro, na Arruda dos Vinhos, mas juntamos a isto também um esforço que o município fez nos últimos anos, que está relacionado com o Politécnico de Santarém, neste caso Sim. com o ensino superior no Concelho da Arruda dos Vinhos. Que balanço é que faz? Estamos já com praticamente 2 anos depois deste projeto. Nós tivemos agora uma cerimónia que, para além do Instituto Politécnico de Santarém, que foi muito importante para nós termos também ensino superior no Concelho. Nós neste momento temos ensino superior no Concelho, o curso técnico superior de viticultura e enologia está a dar passos. Enfim, o vice-presidente, o Carlos Alves, está a trabalhar também já noutros protocolos com outras instituições de ensino superior para continuar este caminho da aposta na qualificação do território através de cursos superiores, e portanto isso era um sonho que existia e que neste momento é uma realidade. E nós neste momento, no passado dia 31 de janeiro, celebramos também, outorgámos protocolos com a Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e também com o Instituto Superior Técnico de Lisboa. E portanto, no fundo, para além daquilo que é a nossa parceria com o Colab, o Food for Sustainability, e que temos o laboratório a funcionar, temos também aqui uma camada de ensino superior que vai promover investigação no território, que vai promover intercâmbios científicos também para a valorização do conhecimento que é produzido no Arruda Lab, para permitir que exista esta economia do conhecimento a funcionar e esta interação entre o meio académico e o meio empresarial, com valor acrescentado para a valorização dos recursos endógenos naturais e que temos no nosso concelho. E, portanto, este é o caminho que está a ser feito. Nós tivemos professores, como o professor Bordado, do Instituto Superior Técnico, que lá esteve, que é uma pessoa na área da química absolutamente notável, e, portanto, hoje o Arruda Lab está no mapa da investigação no nosso país e naquilo que são as grandes referências em termos de academia. E, portanto, isso é significativo e é prova evidente que, havendo planeamento estratégico, havendo uma aposta firme no desenvolvimento local, é possível nós conseguirmos trazer a academia à Arruda para produzir conhecimento, para valorizar o território da Arruda e também o do país e eventualmente contribuir para as exportações nacionais, coisa que o Arruda Lab já está a conseguir através do Laboratório da Saúde e Função dos Solos, que está em funcionamento desde final de outubro do ano passado. O Arruda Lab acaba por ser, de certa forma, o grande polo agregador também de todas as políticas que são fomentadas no Concelho da Arruda dos Vinhos. Inclusive, portanto, para além da educação, a cultura, a ciência, a exportação. O que é que espera? Vai abandonar agora as funções de presidente. O que é que espera deste legado? Já ouvimos aqui dizer que gostava que o seu filho reconhecesse de facto como o seu legado, mas o que é que espera de futuro quando já não conseguir acompanhar estas matérias? Eu tenho a expectativa que o Arruda Lab consiga ser importante naquilo que é a promoção de novos produtos, de valorização dos produtos que já temos, na transição para um bioterritório, para a bioeconomia, cumprindo também as metas que temos do país em termos de combate às alterações climáticas, que é fundamental como objetivo estratégico também do Arruda Lab, e que consiga, no fundo, ser uma resposta para os nossos jovens, que já estamos a colocar-lhe o bichinho da ciência a nível do pré-escolar e do primeiro ciclo. Nós temos um laboratório, que é o Laboratório Irene Lisboa, a funcionar no Centro Escolar da Arruda dos Vinhos, que é a sede do agrupamento, que é algo que é pioneiro a nível nacional e que foi reconhecido também na altura como projeto de ensino experimental das ciências ao nível do primeiro ciclo. E, portanto, o nosso objetivo é que, de facto, os arrudenses, os jovens de hoje, possam olhar para o seu território não como um peso, mas, sobretudo, como uma oportunidade. Ou seja, nós, ao contrário de outros políticos no passado que convidaram os jovens a sair da sua zona de conforto e a procurar felicidade noutros pontos do mundo, convidando-os a emigrar,
Nós não queremos que isso aconteça no nosso território. Nós queremos que os nossos jovens tenham a oportunidade de ter os empregos que acham que devem ter, as suas ideias de negócio que acham que devem ter, numa estrutura como é o Arruda Lab, como é o Invest Arruda, e que permita que estes negócios possam florescer no território da Arruda. Se o conseguirmos fazer, acho que é uma grande vantagem para o território. Porque o território só terá futuro se tiver gente, como nós costumamos dizer, e nisso estamos bem porque estamos a crescer, mas terá tanto mais futuro quanto mais qualificada for essa gente. E, portanto, o Arruda Lab tem que fazer esse caminho de qualificação e de oportunidade. No minuto, André Rijo, uma das questões que também foi um cavalo de batalha dos seus mandatos está relacionados com a taxa de saneamento na Arruda dos Vinhos, que neste momento penso que ronda os 80 e poucos %, com a construção da fábrica de água que vai minimizar uma série de problemas ambientais, nomeadamente ao nível do Rio Grande da Pipa. Como é que viu todo este processo? E nós percebemos pelas diversas reportagens que fizemos junto das águas do Tejo Atlântico que o André, enfim, tinha a sua quarta parte de insistência com muita frequência. Nós costumamos ter uma premissa, e eu costumo usar essa frase muitas vezes. Para nós, nunca nenhum problema é demasiado velho para ser resolvido, ou demasiado antigo, e também nunca nenhum problema é demasiado grande para ser enfrentado. E, portanto, temos que ter persistência, obstinação, resiliência para enfrentar os desafios. E esse era, de facto, um dos calcanhares daqueles que nós identificámos logo quando chegámos em 2013. Não era possível nós termos um concelho que se quer desenvolvido com uma taxa de saneamento, de tratamento dos esgotos, que era de cerca de 40% daquilo que produzíamos. Ou seja, 60% dos esgotos que produzíamos estavam a contaminar as nossas linhas de água. Isto não era possível em pleno século XXI e, portanto, foi, de facto, uma grande batalha. Devo dizer que tive um ótimo aliado nessa batalha, a quem presto também uma pública homenagem, que foi o engenheiro Carlos Martins, que foi secretário de Estado do Ambiente e que foi também presidente das Águas do Oeste e da Cimitejo, na altura, e que foi uma pessoa fundamental para que isto pudesse acontecer. Compreendeu perfeitamente aquilo que eram os objetivos que a Câmara tinha definido e foi uma força de trabalho connosco conjunta que eu tenho que reconhecer e agradecer. Nós hoje temos uma taxa de saneamento completo de tratamento dos esgotos que está na casa dos 78%. O objetivo do documento estratégico Arruda 2025 era chegarmos a 2025 com 80%. Tenho grande confiança que vamos atingir esse objetivo e até superá-lo, porque vai ser lançado em março, tudo indica, um concurso para a execução da rede de saneamento em baixa da localidade da Carvalha, na freguesia de Santiago dos Velhos, e também no próximo ano, 2025, está previsto no mapeamento de investimentos a Admorão, a zona toda da Admorão. Portanto, com aquilo que fizemos na Etar de Santiago dos Velhos, com a rede em baixa de Alcobelas, Carvalhal e toda essa zona até a Etar de Bucelas, com o investimento que o Miguel já referiu, em conjugação com as águas do Tejo Atlântico para a renovação da Etar da Arruda, dotando-a com capacidade para responder a 20 mil habitantes, coisa que não tinha. E com a ligação que fizemos das corredoras, das cardosas, etc., nós chegamos nesta década de trabalho intenso, chegarmos ao objetivo dos 80%, ou seja, duplicar a percentagem do tratamento dos esgotos, é de facto uma empreitada que nos deve orgulhar. Obviamente que o trabalho não está todo concluído, porque até estar completamente requalificado, e isso vai acontecer durante o primeiro semestre de 2025, é essa a nossa expectativa, uma vez que ela já está em obra e está a correr bem a obra, segundo a informação que tenho. Eu diria que tenho motivos para me considerar pessoalmente satisfeito, e os arrudenses com certeza também, porque era de facto um objetivo que tínhamos, de chegar aos 80% do tratamento dos esgotos em 10 anos, e vamos conseguir atingi-lo. Muito bem, André, estamos a cerca de 5 minutos do final desta nossa conversa, mas não queria deixar de perguntar duas coisas. A primeira, que suspende o mandato, a pergunta é se suspende e se correr mal regressa à Câmara Municipal, e por outro lado, tudo se encaminha para que o seu vice-presidente seja o próximo cabeça de lista à Câmara Municipal da Arruda, e eu pergunto-lhe desde já se dá o apoio ao Carlos Alves nesse sentido. Relativamente à primeira pergunta, enfim, a suspensão do mandato é obrigatória por lei, ou seja, não é uma questão de vontade do André Rijo suspender o mandato enquanto Presidente de Câmara. É uma decorrência da lei, que eu tenho que respeitar a lei, e portanto, no dia 11 de março, independentemente do resultado eleitoral, quero frisar isso e sublinhar, dia 11 de março, se tudo correr bem, às 9 da manhã estarei na Câmara a entrar no meu gabinete para trabalhar como se nada tivesse acontecido no dia anterior, e é esse o espírito que vou levar até ao último dia que tiver funções, continuar a trabalhar
ao serviço do povo da Ruda, como na primeira vez que entrei na Câmara Municipal com esse desidrato. E, portanto, depois há opções que têm que ser tomadas, vamos aguardar naturalmente aquilo que será o resultado das eleições legislativas do próximo dia 10 de março, e em função desse resultado há decisões que têm que ser tomadas. Tenho que naturalmente também ouvir os meus camaradas da Comissão Política e Conselhia do Partido Socialista e também da área da Federação da Área Urbana de Lisboa, mas essa possibilidade existe, como pode não existir. Portanto, temos que, para já, aguardar com humildade aquilo que será o resultado democrático das eleições do próximo dia 10 de março, onde naturalmente vou ter uma participação em termos de campanha forte e onde espero que os arrudenses possam confiar nos programas que o Partido Socialista está a apresentar e na sua lista de candidatos, que agora ainda por cima tem um representante local em condições de poder ser eleito e, portanto, naturalmente vamos fazer essa campanha numa base de proximidade, como tem sido sempre nossa panagem. Relativamente à segunda questão, o Carlos Alves, ao longo destes 2 anos e alguns meses que já leva como vice-presidente, creio que tem dado provas mais do que evidentes da sua competência, da sua capacidade de trabalho e da sua forte capacidade de liderar um projeto que é um projeto que está aprovado, que o documento estratégico está aprovado, que ele reconhece e que se revê inteiramente. Aliás, ele teve já a função de coordenar também o manifesto eleitoral do Partido Socialista para esta eleição autárquica de 2021 e, portanto, está perfeitamente consciente dos desafios e motivado para os concretizar e para cumprir. E, portanto, eu diria que o Carlos será naturalmente uma pessoa que tem toda a capacidade para continuar este trabalho, que não termina, é um trabalho perfeitamente inacabado, é uma luta diária e permanente, cotidiana, para tentarmos melhorar as condições de vida do nosso povo e do nosso território. E, portanto, não tenho dúvidas que o Carlos estará à altura desse desafio, se for essa a decisão dos órgãos próprios da Conselhia do Partido Socialista, que em devido tempo vão tomar essa decisão, mas se for o caso, não tenho dúvidas que o Carlos estará preparado para continuar este trabalho importante para o Conselho da Ruda. Só mesmo 30 segundos, porque o tempo é o nosso, enfim, o relógio é o nosso patrão, não é? E vou mesmo neste sentido. O que é que o André não fez nestes 10 anos de mandato que gostava de ter feito na Câmara da Ruda? Ainda existe muita coisa que, naturalmente, nós somos permanentemente insatisfeitos, mas eu diria que gostava ainda que nós conseguíssemos ter emprego mais qualificado. O Arruda Lab demorou mais tempo do que eu gostaria que tivesse demorado e, portanto, era importante nós termos a capacidade de continuar a trilhar este caminho do emprego qualificado e de valorização dos salários e das condições de vida dos nossos concidadãos e municípios. Muita coisa foi feita, mas acho que há muito caminho ainda para fazer, e a demografia, não sendo um problema atual, é com certeza um problema que vamos ter que lidar no futuro, e também a habitação pública, reforçá-la, era algo que eu acho que era importante continuar e, portanto, esses são desafios que vamos ter no futuro também. Muito bem. André Rijo, muito obrigado por ter vindo à Rádio Local mais uma vez. Muito obrigado. E boa sorte. Obrigadíssimo.